Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que se faz presente nesse local, nesse recinto. Também aos obreiros que têm atendido o nosso convite, estão conosco. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos falar hoje, continuando, o Sermão do Monte, a qual estamos estudando já há alguns tempos. E Deus com certeza tem mais a nos edificar, a nos ensinar através da sua palavra. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras versões, a Deus e as riquezas, ou a Deus e ao dinheiro. Amém? Pode tomar o vosso assento. Queridos, esta semana já tive meditando nesse texto que geralmente nós ouvimos, que também estudamos ele, e é de suma importância para a nossa vida espiritual. Como já falei, o Sermão do Monte nós temos estudado há muito tempo, e eu pedi até ao irmão Alberi que lesse desde o versículo 19, porque já foi falado inclusive pelo pastor João, o evangelista Gilmar, mas aqui o versículo 24, ele serve como uma conclusão de Jesus, fazendo uma aplicação das palavras que foram faladas do versículos 19 até o 23. E para quem não está acompanhando, o Sermão do Monte, ele é um discurso de Jesus que destaca lições para as nossas vidas de conduta moral, ditando princípios que normatizam a vida cristã. E tudo que já ouvimos desde o mês de janeiro, final de janeiro, até agora, são estes princípios que estamos aplicando dia a dia nas nossas vidas e com certeza tem feito a diferença naquele que lê, que estuda, que ouve e aplica no seu dia a dia. Amém? Queridos irmãos, algumas palavras desse texto aqui nós precisamos estudar, falar, para que possa ser bem entendido. Porque, a princípio, nós apenas ler esse texto, ele já traz grandes significados, grandes aprendizados para nós. Mas nós precisamos ver, por exemplo, a palavra servir. Para nós, servir pode trazer muitos sinônimos. Mas a Bíblia, aqui nesse texto, ela traz um significado de fidelidade total, sem reservas. É como se nós fôssemos fazer tudo conforme a vontade do nosso Senhor. Isso é aceitar e realizar com prazer aquilo que nos é solicitado. Também podemos entender melhor quando nós lemos e aplicamos estas duas palavras, as primeiras palavras do versículo, que diz: ninguém pode. Jesus foi radical nesse texto, depois de explicar do versículo 19 em diante, ele conclui dizendo: ninguém pode. E aí ele conclui: Jesus estava afirmando que não há alguém, não houve ninguém, não havia ninguém e não haveria ninguém que pudesse servir a dois senhores. Ele fala do escravo. Naquela situação, a escravidão era normal, era real. E o escravo era comprado.
ele era propriedade de alguém. Então era impossível um escravo servir a dois senhores de todo o seu coração. Inclusive o trabalhador, até hoje nós vemos que ele pode servir a dois senhores quando ele tem um salário e ele define o seu horário, o seu tempo e o serviço que ele irá fazer. Mas o escravo não tinha essa opção. Então Jesus deixa muito claro, não adianta nem tentar. É vã a tentativa de alguém tentar servir a Deus e as riquezas. E para encerrar estas palavras que quero frisar aos irmãos, a última palavra do texto, para muitos é riqueza, outros é dinheiro e também mamon. Nós vamos ver que não há uma certeza sobre a origem e a derivação desta palavra. O certo é que é um termo caldeu, outros dizem que é hebraico, que tem o sentido de riquezas. Foi já associado ao deus Plutão, um deus da mitologia grega, porém as evidências são muito fracas. Então a maioria concorda que a palavra é simplesmente riquezas. Quando nós concluímos, é melhor para nós entendermos que não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso Jesus deixa muito claro, porque Jesus está sendo direto para eles. Vocês, se querem fazer parte do reino que eu venho à terra para estabelecer, vocês vão ter que decidir. Porque os judeus, principalmente os fariseus, eles eram muito apegados ao dinheiro, às riquezas, aos bens, e então agora eles teriam que decidir, ou adoravam, serviam com de coração inteiro a Deus, ou então as riquezas que eles tanto corriam atrás. Mas é muito óbvio que nós não precisamos em nossos dias aplicar isso apenas às riquezas. Nós podemos aplicar a muitas áreas da nossa vida, porque para muitos é difícil servir totalmente a Deus sem reservas, porque muitas pessoas têm o seu coração voltado para inúmeras coisas que poderíamos citar aqui. Há pessoas, há coisas, há sentimentos e tantos outros deuses que se colocam na vida do ser humano. Para citar alguns, nós vemos que tem pessoas que amam tanto os seus bens, a sua casa, o seu carro, que não tem tempo para Deus ou não se dedica totalmente a Deus. Eu lembro de uma situação em que o pastor Argemiro escalava pessoas para irem atender o trabalho no interior do município. E uma vez eu estava junto com ele, que chegou um irmão e disse, olha, pastor, na época ainda era um evangelista da igreja, não me escala mais para o interior, porque eu troquei de carro e existem muitas pedras no caminho e quando o carro arrasta embaixo, parece que é o meu peito que está arrastando e fere, estraga, machuca. Para os irmãos terem ideia de como nós somos apegados às coisas que para fazer a obra de Deus muitas vezes se torna difícil. Existem pessoas que idolatram filhos ou pais, outros a esposa e vice-versa, e tantas coisas que nós vemos que muitas vezes impedem da pessoa servir a Deus como Deus exige e requer das nossas vidas. Queridos irmãos, Tiago, no capítulo 4, versículo 4, está muito claro o que Tiago diz quando ensina. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Se a amizade nos torna inimigos de Deus, imagina nós servir as coisas do mundo.
Nós precisamos ser muito claros, muito verdadeiros, quando adoramos a Deus, quando nós nos entregamos a Deus de todo o coração para servir somente a Deus, porque é este Deus que é poderoso, que é o Deus do impossível e que no momento em que precisarmos, Deus estenderá as suas mãos para nós. Estes senhores, o Deus que servimos e as riquezas, elas não podem ser amados, eles não podem ser amados ao mesmo tempo por uma pessoa só. Por quê? Jesus deixa muito claro, ou deve odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Veja que odiar e desprezar são sinônimos. Amar e se dedicar também são sinônimos. Deus exige amor da nossa parte porque Ele nos ama e requer um retorno e também dedicação. E se nós fizermos isso ao contrário, amarmos e nos dedicarmos às coisas daqui, automaticamente nós estaremos odiando e desprezando o Deus, o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E eu creio que nós não faremos isso. Então, Tiago capítulo 4, versículo 5, continua dizendo, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Jesus nos dá esse conselho e Tiago complementa dizendo que o Espírito que está em nós, que é Deus, Ele nos quer por inteiro. Ele tem ciúmes. Ele não aceita que nós estejamos 99% adorando a Deus e deixando um restinho para as coisas daqui. Porque Deus se entrega por inteiro a nós. Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Ele requer esta contrapartida. Então, Deus não aceita interferências neste relacionamento entre Deus e o homem. Nós precisamos ser claros e verdadeiros para com Deus. Deus, Ele perdoa o tempo da ignorância. Ele sabe que nós viemos de um relacionamento com o mundo, com outras coisas e tantas coisas que o homem tinha relacionamento. E Deus perdoa esse tempo que vivemos na ignorância. Mas assim que nós entregamos a nossa vida totalmente a Deus, Ele não divide com ninguém esta adoração. Ele passa a ser o nosso Senhor. É muito fácil nós querermos a salvação que Jesus Cristo tem para nos oferecer. A cruz de Jesus, o sacrifício, todos nós aceitamos. Quem não quer ser salvo? Quem não quer ter uma vida eterna com Deus? Mas Deus não quer que o seu Filho seja apenas salvador da humanidade. Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. É muito fácil nós querermos apenas os benefícios, mas quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós nos tornamos escravos. É Ele que define os nossos passos, nós servimos a um Senhor chamado Deus. Então, Ele quer exclusividade da nossa parte. Se não é com exclusividade, Deus não aceita. Deus quer nos por inteiro. O homem, ele tenta, ele espera conquistar um meio de servir a dois senhores. Ou então que Deus aceite que seja desta forma. E eu sei que nós, muitas vezes, nós ficamos pensando, mas nós precisamos dar um pouco mais de atenção nesta área da vida, nesse lado
né? Nós tentamos argumentar com Deus muitas vezes. Mas Jesus está sendo aqui muito claro: não podeis. E nós temos que decidir. Por quê? Mateus 6:21, que foi lido aqui, diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós decidimos aonde estará o tesouro e o coração segue o conselho da nossa consciência. Se eu decidir que o meu tesouro é aquilo que eu conquistei, o meu coração se apega a estas coisas. Mas se você crê que Jesus Cristo entregou a sua vida para nos salvar, e você decide que o teu tesouro está nos céus, o coração seguirá pelo mesmo caminho. Nós não podemos ser reféns dos nossos sentimentos, deixar com que o coração decida. É racional. Nós precisamos aceitar que se o coração, ou seja, aonde estiver o tesouro que eu decidi conquistar, ali também estará o nosso coração. Mas é uma decisão pessoal, não divina. Se nós pedirmos a Deus, Deus pode até usar de misericórdia conosco e fazer com que nosso coração se volte para Ele. Mas Deus requer decisão humana. Ele não força ninguém. Ele quer que nós decidimos aonde, a quem servirmos. A natureza humana, ela não é capaz de servir ao que é espiritual e ao que é carnal e mundano, com todas as forças ao mesmo tempo. Sempre nós colocaremos mais força em uma das causas. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus, o seu Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E se é tudo que Deus exige, não pode sobrar nada para as coisas daqui, para nós deixarmos o nosso coração refém do dinheiro ou refém das riquezas. E se nós, algum momento, fazermos uma autoanálise e acharmos que nós estamos dividindo essa atenção a dois senhores, nós precisamos chegar a uma decisão. Nós vamos ter que decidir qual o Deus, qual o Senhor que eu prefiro. Qual é o Senhor que nós preferimos? A quem nós decidimos servir? Ao Deus que tudo pode ou ao Deus que nós conquistamos? Queridos, infelizmente muitos escolhem o Senhor errado. Muitos correm atrás de tantas coisas, é uma busca desenfreada atrás do dinheiro, porque nós vivemos em uma sociedade que corre atrás do dinheiro, atrás do poder, e se deixam dominar pela avareza, se deixam dominar por tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Porque quem tem dinheiro tem poder. Nós somos medidos por aquilo que temos. Estas são as frases que nós ouvimos em uma sociedade corrompida. E muitas vezes nós somos influenciados por isso. E acabamos colocando a nossa força nas coisas daqui. Mas a Bíblia diz que não dá, não tem como conciliar estas coisas. Não há equilíbrio, não há consenso, porque as ordens dos dois senhores, elas são distintas, elas não são iguais. Os dois não vão pedir a mesma coisa, e se eu servir a um,
eu não poderei estar servindo ao outro Deus. Deus vai dizer para nós: buscai primeiro o que é de cima. E as riquezas vai dizer, vai incentivar a buscar as coisas daqui. A Bíblia vai dizer: submetei-vos a Deus. E a riqueza vai dizer: estude economia e suas regras. Então não há consenso. Deus quer que nós pensamos nas coisas eternas. E o dinheiro, as riquezas, querem aqui e agora. E o homem corre atrás destas coisas. E as aquisições e bens que Deus nos dá, elas devem servir a nós, e não ao contrário. Nós não podemos servir aquilo que Deus nos dá, porque tudo é dele. Deus não requer nada de dinheiro, Deus não requer riquezas nem bens, Ele quer a nossa fidelidade, a nossa atenção por inteiro. As propriedades que Deus permitiu nós adquirir, elas vão ficar aqui. Outros vão desfrutar daquilo que nós conquistamos. Muitas vezes os filhos que vão desfrutar daquilo que conquistamos. E em muitos casos servem para atritos, para desavenças, para problemas. Então, nós não podemos nos focar nessa sociedade materialista, porque o homem, ele corre atrás, às vezes perde a sua vida, perde a sua saúde correndo atrás disso, para que fique tudo aqui. O inimigo das nossas almas, ele não quer a nossa adoração, ele arma armadilhas, ele quer causar a separação entre Deus e o homem, porque ele sabe que Deus não aceita nada pela metade, é tudo por inteiro. E se nós ficarmos em cima do muro, nós vamos deixar de agradar a Deus. E nós precisamos agradar a Deus de todo o coração. Então o materialismo, a doutrina da prosperidade são apenas armadilhas para nos tirar do foco. O inimigo é como aquele marido que talvez foi deixado pela esposa e ele vai lá e faz o mal para ela, dizendo: se não é minha, não será de ninguém mais. É isso que o inimigo quer. Se nós não somos dele, não seremos de Deus. Mas Deus, Ele sabe quem somos, o que está nos nossos corações. Ele sabe o que nós precisamos. Ele é o Deus da provisão. Então não há motivos para nós focar a nossa atenção inteiramente nas coisas daqui, no dinheiro ou nas riquezas. Porque quando precisarmos, Deus estará presente para nos auxiliar. Valorizar as riquezas é colocá-las acima de Deus. É depositar a nossa fé, a nossa confiança no dinheiro. E quando precisamos de segurança, nós queremos um carro blindado, queremos grades, queremos um sistema de segurança. Quando queremos saúde, nós fazemos um plano de saúde bem caro, porque o dinheiro pode pagar. Mas e quando não tem? Para quem recorremos? Quem é a nossa segurança? Quando nós estamos enfermos e não temos condições de pagar os melhores médicos, nós vamos para a oração. Nós vamos clamar diante de Deus, aos pés do Senhor. E Deus faz a obra, a sua vontade. Queridos, não adianta nós fazermos tantas coisas que o dinheiro pode comprar, se nós não estivermos com a nossa vida firmada em Deus, segura em Deus. O salmista já escreveu dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Nós podemos colocar toda a segurança que o dinheiro pode pagar, mas se Deus permitir, nada pode nos dar segurança. Só Ele que nos dá segurança. E acumular riquezas, em muitos casos, é tão envolvente que essa busca, ela começa a controlar a vida e a mente do ser humano. Tem pessoas que correm tanto atrás do dinheiro que parece que perdem um parafuso. Ele se torna chato, avarento, não pode gastar, começa a guardar tanto. Ela se incomoda com qualquer desperdício, busca todos os descontos possíveis. É o senhor daquela pessoa. O dinheiro, quando o homem ama o dinheiro, ele é tão mau que nos traz até dificuldade de prestar atenção. Eu estava ouvindo alguém dizer que se eu jogar R$100 no meio de um povo, eles se atiram em cima, eles batem a cabeça, mas eles querem aqueles R$100. Se eu pegasse agora R$100 e amassasse e jogasse ali, parece que muitos, talvez muitos, estariam olhando, será que alguém vai pegar, será que não vai? Perderiam a atenção daquilo que está sendo dito, porque o dinheiro atrai atenção. Por isso ele não pode ser o nosso Senhor. Ele não pode ser aquilo que vai fazer a nossa atenção se voltar completamente para Ele. Nós não podemos amar as coisas que aqui ficam. Nós temos algo muito melhor para nos preocupar. E nós vemos que a sociedade está tão corrupta que toda essa busca de poder que nós vemos na política, na sociedade, ela tem um único fim: é dinheiro, é bens. Se a pessoa tem poder, ela tem dinheiro. Se ela não tem poder, ela não consegue conquistar. E assim por diante. Mas o crente deve se blindar desse mal. O mundo pode estar vivendo no pecado, nas corrupções que o mundo oferece, mas a igreja do Senhor, ela tem um Deus, ela tem um Senhor, ela tem um dono, e nós precisamos manter a nossa fé firmada em Deus. Queridos, as coisas terrenas aqui tudo ficam. Não resolve nós muitas vezes perder a saúde correndo atrás do dinheiro. Porque depois, em muitos casos, se gasta tudo o que conquistou para ter saúde. Mas se nós colocarmos a nossa vida em Deus, nós teremos o Senhor que nós precisamos no momento certo. Porque quando faltar o dinheiro, quando faltar a riqueza, o que nós faremos? Em muitos lugares existem o dinheiro, tem dinheiro, mas não existe paz, não existe saúde, não existe harmonia no lar. Mas quando tem Deus, nós podemos morar em qualquer lugar. Vai haver harmonia, vai haver paz, vai haver saúde. E aquilo que nós pedirmos a Deus, Ele vai prover. Então, queridos, o homem faz de tudo para conciliar o serviço a dois senhores, mas eu retorno a dizer, não há como. Não tem uma forma de nós adorarmos a Deus e as coisas deste mundo. A única coisa que nós vamos conseguir é fracassar. Se Deus nos dar oportunidade ainda de rever esses conceitos, nós teremos uma oportunidade, mas aquele que colocar o seu amor no dinheiro, nas riquezas, nas coisas daqui,
ele vai chegar no dia da prestação de contas e Deus vai exigir dele. E o que nós diremos? Deus vai requerer o tempo que nós perdemos, gastamos, correndo atrás de coisas falíveis, que tudo ficará. E muitas vezes não tivemos tempo para pregar a palavra para uma pessoa. Nós gastamos tanto tempo correndo, trabalhando, nos preocupando com coisas materiais, e é uma escolha equivocada e insensata do homem, porque sabemos que viveremos um tempo aqui e depois viveremos a eternidade com Deus, se nós tivermos Deus como nosso Senhor. Queridos irmãos, não é errado nós adquirirmos, conquistarmos, guardarmos dinheiro. Nada disso é errado. Inclusive a Bíblia fala da formiga, que o preguiçoso tem que ter com a formiga, porque a formiga guarda, trabalha no verão e guarda para ter no inverno. Então, Deus não está dizendo que nós precisamos ser pobres, que nós não podemos trabalhar e nem conquistar nada. O problema está no coração. Aonde está o teu, o meu, o nosso coração? Em Deus ou nas coisas conquistadas aqui? Para Deus, como eu falei, isso não tem valor, porque tudo é dele. Ele é o dono da prata e do ouro. E tudo que nós temos, somos apenas mordomos, nada é nosso. Deus quer os nossos corações por inteiro e despreza todo o coração egoísta, preocupado com tesouros que a traça destrói e corrói. Mas se nós colocarmos o nosso coração em Deus, Ele será o nosso Senhor, independente das situações, porque tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que são impossíveis para o dinheiro. Mas para Deus, nada é impossível.